Olá, bom dia a todos e a todas. Estamos aqui para continuarmos o nosso papo de quê? Para falarmos a respeito da dependência química, no caso hoje mais especificamente do álcool e do alcoolismo. Aliás, tecnicamente, o alcoolismo hoje é conhecido pela ciência como síndrome de dependência alcoólica, mas vamos continuar falando dele na forma de alcoolismo mesmo, para ficar mais fácil, o entendimento para as pessoas. Nós falamos anteriormente sobre o metabolismo do álcool no corpo humano, a sua passagem pelos órgãos internos do corpo humano através da corrente sanguínea e os malefícios que isto pode ocasionar, maiormente no fígado, onde ele é metabolizado e preparado para a sua eliminação do organismo. Ok, agora falando da sua ação no sistema nervoso central, quando ele vai ocasionar os seus malefícios do ponto de vista psiquiátrico, nós temos a ressaltar um breve histórico também de como chegamos aos dias de hoje, aos conceitos atuais, e isso daí também levou tempo e muito estudo, até por decorrência do preconceito existente, que sempre existiu na sociedade em relação ao alcoolismo. Os estudos vêm de tempos antigos, conforme falamos, com Bush, Trotter, são cientistas que primeiro observaram a questão da atuação do alcoolismo nas pessoas e começaram a encaminhar o pensamento no sentido de que o álcool produziria uma dependência. Vimos o cientista sueco Magnus Huss, um pouco antes de 1850, já chegar ao termo alcoolismo. Viemos, continuando, já pela década de 60, outro importante cientista abordou o tema, dividiu a questão da dependência do alcoolismo em 5 partes no seu livro, nas suas teorias, e depois chegamos à atualidade com um médico inglês, conhecido como, bastante conhecido no meio dos estudos acadêmicos, o Dr. Griffiths Edwards,
dos seus estudos foram tiradas conclusões que foram remetidas à Organização Mundial de Saúde, e hoje a sua maneira de diagnosticar a doença do alcoolismo é aceita, digamos, de uma forma universal. Bom, para chegar a esses conceitos, né, o Dr. Eduardo demandou muito estudos, né? Foi um cientista bastante prolífico em matéria de escritos sobre o álcool, sobre a dependência química em geral, e aliado a ele um outro cientista romeno, né, portuguesando o nome, o professor Karol Sonneneit. O professor Karol chegou a uma conclusão interessante e apresentou a sua tese, na verdade, na USP, aqui no Brasil. Ele concluiu que o indivíduo se torna alcoólico, né, no caso, dependente do álcool, em decorrência, sim, do uso excessivo dessa substância. E o álcool utilizado de forma excessiva vai atuar no sistema nervoso central, principalmente na região pré-frontal, órbito-frontal, aonde há a concorrência aí da dopamina, da serotonina e outros neurotransmissores, né, ligados ao prazer, ao comportamento, ao entendimento, à cognição, e a atuação dessa substância em larga escala vai fazer com que o próprio cérebro, né, passe a exigir que essa substância seja utilizada corriqueiramente para poder atingir aquele nível de prazer que ele havia conseguido anteriormente. Tanto é que um dos critérios de diagnóstico do Dr. Edwards, né, diz que o alcoólico, né, procura, devido à síndrome de abstinência, né, ele procura o álcool no sentido de evitar, né, os seus alívios e os seus sintomas. Ora, isso daí nos remete, né, a uma conclusão de que ele passa a procurar o próprio álcool não mais por prazer, mas sim, né, de uma forma, digamos, medicamentosa, para evitar os terríveis sintomas
da abstinência do álcool, né? Lembrando então que por isso mesmo ele deu o nome de síndrome de dependência alcoólica, né, ao alcoolismo, ou seja, nominou novamente, né, esta expressão. Mas todo esse entendimento, além de ter demandado estudos, né, é possível dizer que, apesar da expressividade dos protagonistas que criaram este diagnóstico, né, o Dr. Edwards, o Dr. Carol, né, e a tese, né, do Dr. Carol foi aceita, né, com alguma relutância, mas como ele já era um médico conhecido, né, na Romênia, na França, sempre dedicado ao alcoolismo, a tese de doutorado dele foi aceita aqui na USP, porque as pessoas até então, estamos falando aí no início da década de 70, se apegavam muito no sentido de que o alcoolismo teria algum fundamento genético, de que o alcoolismo teria um componente moral, né? Estamos num país cristão e sempre se olhou para o alcoolismo, né, naquilo que toca ao cristianismo por muito tempo como uma forma pecaminosa. Então, dificuldades houveram para que as suas teses fossem aceitas. Mas o Dr. Carol, né, aquilo que ele concluiu na sua tese aqui na década de 1970 na USP, acabou sendo introduzido, né, no CID-11, dizendo que o alcoolismo seria decorrente realmente do uso excessivo de beber. Essa é a causa, né? Não teria nada de genético, pode até haver um componente genético, mas que não seria fundamental. Poderia haver outros componentes, mas o componente essencial mesmo seria a forma de beber, para o Dr. Carol, aliado à permissividade social que o álcool se encontra presente aí na sociedade ocidental. Então, apesar de tudo, né, de ele ser tão permissivo, ele concluiu que se a pessoa não ingerir o álcool, obviamente não irá haver alcoolismo. E o hábito de ingerir o álcool na sociedade facilita, né, para com que o indivíduo venha então adquirir a doença. A doença, a síndrome de abstinência alcoólica mesmo, né, seria a ponta da linha. Não seriam todos que
não serão todos os que utilizam o álcool que vão se tornar dependentes do álcool. Uma determinada porcentagem, que hoje é calculada mais ou menos em torno aí de 12,5% da população que bebe. Mas como nós temos um número muito grande de habitantes, falando-se de Brasil, né? Mais de 200 milhões de habitantes, um número muito grande de pessoas que bebem, portanto, o número de pessoas atingidas pelo alcoolismo se torna expressivo e preocupante, tanto para a sociedade quanto as famílias e também para a comunidade médica em geral. Isso devido às suas consequências danosas quando a doença se encontra instalada. Além de que o álcool pode ocasionar problemas muito maléficos de forma acidental. Às vezes o indivíduo não é um alcoólico, mas é sabido que o uso do álcool diminui os reflexos do ser humano por um motivo qualquer, né? Apesar, em se falando de Brasil, da lei seca e tudo mais, ele pega o volante, né? Tem seus reflexos diminuídos e ocasiona aí um acidente, está aí um problema ocasionado pelo álcool, né? Que certamente poderá ser explorado, né? De acordo com a gravidade deste acidente aqui colocado, né? Pela mídia, pela imprensa, né? Responsabilizando o indivíduo moralmente por essa conduta, né? E as autoridades, logicamente, irão apurar de acordo com a legislação a questão de um atropelamento. Se o motorista estiver embriagado, isso daí vai resultar num agravante, né? E hoje em dia temos visto pessoas conduzidas, pessoas presas, pessoas com problemas sérios de ordem judicial, lógico, respondendo por uma ação que ele praticou, agora contrariando normas brasileiras, contrariando o Código Brasileiro de Trânsito, se enquadrando no próprio Código Penal, e as consequências estão aí, né? Outro fator que influencia muito, né, no uso, digamos, abusivo do álcool, que é muito comum, talvez não envolvendo pessoas diagnosticadas alcoólicas, mas em determinado momento a ação do álcool no cérebro, né,
que é uma ação depressora no momento final, mas antes disso pode ser uma ação excitatória, né, do sistema cerebral, e daí nós vemos brigas, confusões que resultam em agressões e em mortes, né, trazendo novamente para a seara judicial problemas que lá no fundo estão ligados ao uso, né, a um uso abusivo de álcool. Então é muito problemático a questão do alcoolismo no Brasil, a questão do alcoolismo no Ocidente. Estamos falando aí de uma droga lícita, né, vendida livremente, legalmente, e que pode trazer transtornos para a vida do ser humano, não exatamente quando esta pessoa seja um dependente químico, mas num momento ocasional, num uso abusivo do álcool. Quanto ao uso abusivo do álcool, ressaltamos novamente esses critérios, né, mais atuais da ciência em relação ao álcool ou ao alcoolismo, né? Nós podemos observar em comunidades terapêuticas, podemos observar em grupos de mútua ajuda, ainda uma atuação em direção a preceitos, né, muito moralistas ou a preceitos no sentido de que o alcoolismo então seria ocasionado por defeitos de caráter da pessoa, que o alcoolismo seria ocasionado, né, mais uma vez, por motivos genéticos, né, que o alcoolismo seria ocasionado por uma persistência ou insistência do próprio indivíduo que deveria ter recuado, né, antes. E então aí estão preceitos morais, porque na verdade o alcoolismo, como sendo uma doença progressiva, ele não consta, né, não avisa quando é que o indivíduo vai ultrapassar aquela linha imaginária de um bebedor social para um bebedor abusivo e, consequentemente, para um dependente químico. E após isto ocorrer, o que nós vemos via de regra é a pessoa se aperceber de que este álcool está lhe fazendo mal, está lhe trazendo problemas de ordem pessoal,
de ordem trabalhista, problemas envolvendo a família, problemas econômicos, de toda natureza. E que ele precisa, fazer alguma coisa para conter esse uso excessivo de álcool. E aí é o momento em que ele se apercebe que as coisas foram longe demais e já fugiram do seu controle pessoal. Inclusive, na sociedade americana do alcoolismo, há muito tempo eles já têm um conceito como sendo o alcoolismo a doença da negação. O indivíduo tenta, de todas as formas, retomar as rédeas, tenta controlar a sua forma de beber. E isso não acontece. Isso não acontece porque já ficou evidenciado que nestes casos a força de vontade apenas não basta. Seria hora de procurar ajuda. E por vezes as pessoas se recusam a isso, até em face de ter tentado várias vezes, por meios próprios, paralisar com este alcoolismo e não ter conseguido. Aí ele começa a cair naquele ponto em que ele se acha incapaz, que ele pensa que as coisas não irão reverter, que de fato ele irá morrer bebendo, e tudo isso daí acaba lhe levando à negação da própria doença. De repente ele começa a pensar que as coisas são assim mesmo e que na verdade ele não tem problema algum, O próprio cérebro começa a lhe fornecer, alguns meios para ele aceitar a ponto de que se ele não aceitar a situação, ele pode cair num momento até de loucura. Então, aí vem a negação. Não, eu bebo com o meu dinheiro, eu pago com o meu dinheiro, então ninguém tem nada a ver com isto. Numa outra abordagem que lhe é feita, não, tá tudo bem, na hora que eu estiver precisando, eu lhe procuro. E outros meios, outras formas, digamos assim, no português mais claro, ele vai de todas as formas empurrando com a barriga a sua maneira excessiva de beber, porque ele não consegue, por meios próprios, o controle sobre esse álcool. Então, o que nós gostaríamos de deixar claro nesse momento aqui é que o alcoolismo não tem nada de pecaminoso, que o indivíduo que está nessa situação não é exatamente uma
pessoa fraca, sem caráter, sem força de vontade, né? É sim uma pessoa que ainda não teve uma orientação, um apoio adequado, né? Para se encaminhar para os meios de recuperação. Meios de recuperação multifatoriais, já que a doença é multifatorial também. Então, a recuperação poderá exigir um grupo de mútua ajuda, poderá exigir a psicoterapia, poderá exigir um tratamento medicamentoso, aonde deverá haver o concurso de um médico, obviamente, né? Um apoio junto à sua religião de escolha para aqueles que acreditam, e todo esse conjunto de fatores poderão ou deverão mudar o pensamento do indivíduo, já que as suas áreas, a área de prazer, né, está muito afetada. O seu sistema dopaminérgico, serotoninérgico, está profundamente afetado pelo uso excessivo do álcool. Então, a retirada deste álcool, né, vai lhe gerar uma compulsão, né, o chamado craving em inglês, né, aqui para nós conhecido mais como a fissura, e ele vai cair na síndrome de dependência do álcool. Ele poderá, né, até se encaminhar para uma síndrome mais grave, né, chegando até ao delírio tremens. E o fato é que este paciente, nessas condições, ele terá que ser apoiado, tratado, observado, e aí sim é preciso de que ele enxergue o alcoolismo como doença, mas uma doença controlável, uma doença evitável, uma doença tratável, que é possível sim reverter este quadro. Esta abordagem inicial com